Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui de volta para poder falar um pouco mais sobre ginástica laboral, essa área de atuação que é muito bacana, principalmente quando se trata da questão da prevenção de possíveis manifestações, não muito agradáveis, como a DORT, as doenças ortomusculares relacionadas ao trabalho, e também, principalmente, a LER, que é onde já aparece a lesão e em muitas situações o nosso trabalhador ele se vê obrigado a ter que se afastar das funções que ele exerce na empresa para que ele possa buscar um auxílio, para que ele possa buscar um tratamento, para que ele possa estar em condições novamente de retornar ao trabalho. Nós falamos nas aulas anteriores a respeito da diferenciação, da LER e da DORT. Antigamente, o funcionário ele vivia assim numa pressão muito grande. Em algumas situações ele sentia um alto nível de estresse, principalmente nessa região do pescoço, do trapézio, uma pressão na cabeça, dores muito fortes, e ele não podia se afastar do seu ambiente de trabalho, porque não havia uma constatação de que ele tinha alguma manifestação, alguma coisa que pudesse realmente impedir que ele exercesse a função. E aí, com as melhorias, com as pesquisas, a medicina do trabalho conseguiu comprovar que o trabalhador pode sim ser afastado para que ele possa buscar um socorro das suas funções, que por conta de fortes dores de cabeça, por cansaço, por perda do rendimento, que é o que nós podemos caracterizar também como as DORTs. Para isso não precisa ter uma lesão, mas é preciso que ele tenha alguns sintomas característicos que possam fazer com que ele venha a se afastar das funções que ele estava exercendo. Nós falamos a respeito dos tipos de ginástica laboral. Alguns autores apresentam 3 tipos de ginástica apenas, mas Silva, Bergamaschi, Oliveira, eles citam a ginástica laboral também lúdica de descontração. Mas nós temos dos 4 tipos de ginástica laboral, nós temos a ginástica preparatória, aquela que vai preparar o nosso trabalhador para a jornada de trabalho, independente do horário que essa jornada comece, 1h da manhã, 2, 3, não interessa. É preparatório, que vai preparar todo o corpo, vai preparar a cabeça, para que ele possa enfrentar as tarefas do dia a dia na empresa. Aí nós temos a ginástica compensatória, que é aquela que já vai visar, de repente, corrigir as posturas que ele adotou durante o período do trabalho, ficando com as costas muito curvas ou muito tempo em pé, com os ombros sendo projetados para frente, para tentar corrigir essa postura. Então são várias possibilidades que nós teremos com relação à ginástica laboral para poder melhorar a situação do trabalhador. Aí nós temos a lúdica de descontração, que nós falamos, que é uma forma, de repente, de fazer com que o nosso trabalhador ele possa relaxar um pouco a mente, a cabeça, para que ele tenha mais possibilidades de trabalhar com mais vontade, com mais ânimo. E, finalmente, a ginástica de relaxamento, aquela que é feita no final da jornada de trabalho. E normalmente nessa área nós podemos utilizar, nesse estilo de ginástica laboral, podemos utilizar de alongamentos, bastante alongamentos, exercícios de relaxamento, até inclusive massagens, dependendo do setor, dependendo da empresa que o nosso trabalhador vai desempenhar suas funções, é uma situação que é permitido. Nem todas as empresas acham muito bacana trabalhar com a abordagem lúdica de descontração e a questão de relaxamento. Às vezes, assim, alguns chefes dos setores, gerentes, supervisores, acham que digamos, um pouco de frescura. Hoje eu tenho aqui para mostrar para você, aqui, esse livro aqui da Carolina Oliveira Martins, é um livro muito bom, é o Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador, ele é da editora Fontoura, é um livro muito legal, ele traz aqui desde as suas páginas iniciais, ele fala a respeito da origem, ele vai falar da origem da ginástica laboral,
Ele fala sobre qualidade de vida, atividade física, exercício físico, os acidentes do trabalho, como que nós podemos prevenir, como que o exercício físico vai ajudar a prevenir, fala sobre DORT, fala sobre LED, fala sobre dor, fala sobre estresse, né? Principalmente ele fala da questão da ergonomia, né? Então eles falam aqui nesse livro também sobre etapas, né, da promoção, né, da saúde do trabalhador, fala sobre como você coletar dados para que você possa estar preparando um bom trabalho, uma boa sessão de trabalho para o nosso trabalhador. E também ele nos ensina a fazer, que tem uma parte muito legal, para fazer um checklist, né? Que nós vamos fazer um monte de perguntas, vários questionamentos para saber como anda a saúde do trabalhador. Eu até deixei separado aqui para você ver, né? Então, ó, a parte que fala sobre as maneiras como o nosso trabalhador se comporta, né? A maneira como ele desenvolve a atividade de uma forma segura, e eu vou disponibilizar esse livro depois para vocês, mas antes ele já está aqui, para que você, de repente, se você quiser ver um pouco mais da editora Fontoura, para que você possa, de repente, estar buscando uma leitura adequada, apropriada para isso. Eu tenho mais 3 livros da editora Fontoura também que fala sobre o tema, mas hoje nós vamos falar a respeito desse daqui. Vamos falar um pouquinho só desse, deixar para você correr atrás desse livro, porque assim, muita informação demais, às vezes a gente acaba perdendo um pouco. Então, para você estar ciente desse daqui, tá? Bom, hoje nós temos a participação, né, especial de uma grande amiga nossa, a professora Yara Oliveira, como eu comentei com vocês na aula anterior, que ela foi aluna nossa no Sesumar e desenvolveu uns trabalhos fantásticos, sensacionais, com relação aos trabalhadores que atuam num ambiente frio, né? E ela trabalhava no frigorífico nacional, e ela desenvolvia algumas atividades. Começava muito cedo, ela tinha que chegar no serviço por volta de 15 para 6 para começar a desenvolver as atividades, né? Então nós vamos ter a participação da professora Yara, que vai conversar com a gente para poder falar um pouco de como que era a questão da atuação dela lá e o como que ela percebeu da importância da ginástica laboral para os trabalhadores, de que forma que a ginástica laboral poderia auxiliar os trabalhadores na função que eles exerciam, e como até muitos trabalhadores conseguiam enxergar a ginástica laboral com relação ao trabalho que eles faziam. Alguns trabalhadores, por incrível que pareça, eles achavam assim até que era inútil, porque eles tinham que parar de fazer o que eles estavam fazendo, o trabalho, para poder fazer uma atividade da ginástica laboral. Então, vamos ouvir um pouco os relatos da professora Yara. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Yara, me formei em Educação Física em 2007 lá no Sesumar, conhecida para vocês hoje como Unisesumar. Trabalho atualmente com personal trainer e com a técnica do LPF. Eu vim falar para vocês hoje um pouco sobre a minha atuação de ginástica laboral em frigorífico, mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha área de atuação desde a época da faculdade até hoje. É só um resuminho, não precisa se assustar. Então, durante a faculdade, eu fiz estágio em escola de primeira a quarta série e fiz estágio também com ginástica laboral. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar com recreação lá no Termas de Jurema, mas eu estava num momento que eu não queria ficar naquele lugar, que não ia dar certo, então eu acabei saindo e apareceu a oportunidade de trabalhar com a terceira idade, com ginástica para a terceira idade. Aí depois disso apareceu a oportunidade de trabalhar com musculação, só que, detalhe, eu nunca tinha trabalhado com musculação, feito estágio, eu não gostava de musculação, eu não tinha feito nem o curso durante a faculdade, nem depois de formada. Mas eu fui lá com a cara e com a coragem, porque eu queria. Então eu acho que quando a gente quer, a gente tem que pelo menos tentar, né? Hoje as pessoas não são tão corajosas. Então eu fui lá, era na FMM, na época, até hoje, né? É o Wagner, conversei com ele, fui muito sincera com ele, falei, ó, não, nunca trabalhei com musculação, mas eu não tenho preguiça de aprender. Então eu fui lá,
Meu horário acho que era das 7 até as 9. Chegava todo dia 2 horas mais cedo para aprender com a Andréia, que na época estava lá. Um amor de pessoa, teve muita paciência comigo. E até hoje, quando alguém pergunta alguma coisa para mim, eu ensino. Por quê? Porque eu tive quem me ensinar, então eu não tenho preguiça de ensinar para as pessoas. Depois disso entrei na musculação, comecei a trabalhar com ginástica, depois entrei no LPF e hoje eu tô com o personal e o LPF. Bom, então foi assim que tudo começou, né? Com relação desde os primeiros momentos da faculdade, né? E aquilo, no início, acho que ela não tinha muita ideia do que ela ia fazer, assim como muitos de nós não temos ideia ainda do que nós vamos fazer na profissão, mas ela não arriscou tudo o que aparecia, ela tinha curiosidade para poder ver, para poder conhecer, para poder de repente se inteirar mais sobre o que a educação física tem para produzir para a gente, para oferecer para a gente. Bom, vamos ouvir um pouco mais a professora Yara, principalmente quando ela fala agora um pouco sobre as possibilidades da ginástica laboral, sobre o que a ginástica laboral pode oferecer para o trabalhador. Então vamos para a parte da ginástica laboral, né? Eu queria começar fazendo com que vocês parassem para pensar. Quem gosta de passar frio? Gostar do frio é uma coisa, gostar de passar frio é outra. Então, por exemplo, você gosta de sair da sua cama quente para ir para uma academia no inverno, de manhã? Porque o horário que eu trabalhava era 6 horas da manhã. Então eu saía da minha cama para isso, mas eu ia lá, dava as aulas de ginástica e ia embora, e eles continuavam no mesmo setor repetitivo. Então, ninguém gosta de passar frio. Então a ginástica laboral veio para essa pessoa para poder quebrar um pouco esse ritmo deles, né? E tinha vários setores. Então, tinha o pessoal que fazia ginástica correndo, que ia para desossa, tinha o pessoal que tinha que embalar, se tinha muita coisa para fazer carregamento, eles estavam sempre com pressa, eles não queriam parar para poder fazer a ginástica laboral, porque eles não queriam perder tempo, né? Então, assim, eles começavam a vida deles numa monotonia já chegavam, entrava na fila, pegava a roupa, todo mundo na mesma fila, pegando a mesma roupa, 6 horas eles começavam a trabalhar, então eles tinham que estar lá 15, faltando 15, 10 para 6. Aí eles iam para a ginástica, todo mundo de branco, capacete, aquelas botas de plástico que não são nada confortável, aquelas toucas que mulher, quem tem cabelo grande, incomoda bastante, fica pinicando, então incomoda. As mulheres não podiam usar brinco, maquiagem, esmalte, unha grande, não podia passar perfume, porque tudo isso o pessoal do controle de qualidade pegava no pé por causa das carnes, que poderia pegar cheiro ou cair alguma coisa. Então, eles tinham essas coisas que era todo mundo mesmo padrão, não tinha nada variado e era muito monótono. Então, o trabalho repetitivo acaba com a vida útil do trabalhador, porque eles ficam sempre na mesma posição, sempre torto, usam sempre o braço dominante. Tem alguns setores, por exemplo, o pessoal do carregamento, eles se mexem mais, mas o que acontece? Eles pegam mais peso que vai sobrecarregar a coluna. Então, esses movimentos repetitivos, que não dá muito tempo de ter contato com outras pessoas, pode causar vários problemas para esse pessoal, principalmente pessoal de frigorífico, que passam frio. Então, pode vir a parte de ter estresse, depressão, fadiga e até mesmo os problemas físicos por causa daquela má postura o tempo todo. Bom, vamos ouvir um pouco agora o que a professora Yara tem para falar a respeito dos tipos de ginástica laboral que ela conseguia desenvolver dentro do frigorífico com relação às baixas temperaturas e com relação aos tipos de trabalho que os funcionários exerciam lá, para vocês conseguirem entender que dentro do ambiente do frigorífico existiam profissionais diferenciados, então os trabalhos tinham que ser diferenciados. A ginástica laboral entrou na vida desses trabalhadores para tentar amenizar um pouco essa sensação do frio do ambiente, de movimento repetitivo, de estar fazendo sempre a mesma coisa naquele padrão, né? Então, a ginástica laboral, existem 3 tipos: a preparatória, a compensatória e a corretiva. A corretiva não trabalhava com eles. A corretiva, ela vem tentar restabelecer o músculo encurtado ou aquele que está muito alongado.
Lá eles reuniam vários setores, então o músculo encurtado não era sempre o mesmo porque tinha funções diferentes, então a gente não trabalhava essa parte. A gente trabalhava a compensatória e a preparatória. A preparatória era o primeiro pessoal que eu trabalhava com o pessoal do abate e da desossa maior, que a desossa maior é aquele que vai tirar a parte de pele e separar as partes maiores. Daí que vai preparar eles para o trabalho, por isso da jornada. Depois eu trabalhava com o pessoal administrativo, separado do pessoal da desossa pequena, que daí eles já estavam dentro do setor. O pessoal do administrativo era lá dentro da administração, eles se reuniam numa sala grande de reunião, aí depois eu entrava lá dentro e dava aula para eles direto no setor, que daí era a desossa das pequenas partes dos animais, né? Então daí eles têm horários que eles têm as pausas obrigatórias. Tinha alguns que não queriam parar, mas eles são obrigados para poder compensar os vícios de postura. Imagina você ficar um turno inteiro de 6 horas na mesma postura, fazendo o mesmo movimento repetitivo. Então eles eram obrigados a parar e fazer. A dificuldade é que eles estavam com roupa de trabalho, não podia colocar a mão no pé, porque senão eles iam ter que sair e voltar para poder fazer toda a limpeza da mão. Então tinha esse cuidado todo para cada setor. Eu trabalhava um pouco mais a parte recreativa com o pessoal do carregamento, porque o pessoal do carregamento eles faziam aula fora, então daí eu conseguia levar um som, uma música, não era dentro do setor, tinha tomada, então era um outro horário, eu chegava lá, guardava eles e eles chegavam animados, então cada setor era diferente. O pessoal do administrativo, a gente trabalhava para compensar movimentos de computador, o pessoal que ia fazer o primeiro abate lá, a gente trabalhava mais a parte preparando o músculo, porque eles vão trabalhar com faca. Aí o pessoal do carregamento, a gente fazia parte, tentando mais parte de alongamento e um pouquinho mais de movimento, soltando a musculatura por causa das cargas grandes que eles carregam. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só me procurar lá no Facebook ou no Instagram. No Instagram tá como Yara Personal Trainer LPF, no Facebook Yara Oliveira. Qualquer dúvida pode pedir pro Rosa que ele acha. Se vocês tiverem alguma dúvida na área de escolha, pode entrar em contato, que eu gosto de tirar dúvida do pessoal que está se formando, que vai escolher. Então fiquem à vontade para entrar em contato. Às vezes eu demoro, porque hoje, nessa época, eu tô com bastante treinamento online que a gente teve que se adaptar por causa dessa pandemia, mas dentro do possível eu vou respondendo o que vocês precisarem, tá bom? Agradeço o convite do professor Rosa, muito da minha experiência, do que eu fui, do que eu aprendi na faculdade, foi graças ao empurrão dele, graças às aulas lá do centro esportivo, que ele descia do palco e me largava sozinha. Na época a gente fica meio constrangido, mas depois você fala, ainda bem que eu tava lá, né? Numa frase do Rosa que ele sempre falava, que eu adoro, é aquela assim, quem não é visto não é lembrado. Então aproveitem essa época da faculdade, logo que passar a pandemia, para vocês ter todas as experiências, porque quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer, eu só sabia que eu queria trabalhar com atividade física. Então, enquanto eu estava lá na faculdade, eu aproveitei tudo que apareceu. Hoje em dia as pessoas pensam muito no dinheiro, mas eu acho que a experiência que você tem na faculdade vale muito mais. Então, aproveitem esses 4 anos, porque é o ano de vocês experimentarem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, tchau! Bom, é ótimo a gente ouvir pessoas, né, que têm experiência, que têm muito para contribuir conosco, pessoas que estão no mercado de trabalho e sabem como é que é a realidade lá fora, né? Então, com um pouco disso que você escutou, que você conseguiu captar a respeito de como que é uma atuação no ginástica laboral, eu vou desafiar você para que você consiga enxerga seu corpo, enxerga as partes do seu corpo, mãos, antebraço, braço, ombro, peito, divida seu corpo e pense em exercícios que você poderia fazer dentro da abordagem preparatória para cada parte dessa do seu corpo. É difícil, eu sei, mas daí quando você conseguir pensar em atividades que vão dar conta disso no aspecto preparatório, lembrando que o preparatório tem que estar com aquela cara de aquecimento, né? Aí você vai partir para a compensatória. Compensatória é exercícios mesmo, lembrando da correção. A parte da compensatória vai fazer com que você consiga imaginar
uma maneira de corrigir as posturas desse nosso trabalhador, a sua postura, né? Pense como que você poderia trabalhar de um aspecto voltado para a questão da ludicidade, como que você poderia fazer com que as pessoas, se divertindo, também fizessem atividade, fizessem o que você sugeriu para eles em termos de exercício, com eficiência, fazendo com que os supervisores, gerentes, conseguissem entender que o que você está fazendo, apesar de ter muito aspecto lúdico, mas é uma coisa séria. E a questão da ginástica de relaxamento. Como que você poderia fazer? Pense em 3, 4, 5 exercícios diferenciados que você poderia fazer para cada parte do seu corpo. Essa é a tarefa que você vai ter para você pensar em como que você vai colocar isso em prática. Você pode colocar isso em prática com as pessoas na sua casa, para você ir se preparando, para você ir treinando. Tá ok? Então, gente, legal estar aqui com você mais uma vez, legal essa participação. Qualquer coisa, você sabe que nós estamos à disposição, pode contar com a gente para o que você precisar, tá ok? Valeu, até mais.